E aí... A trajetória da vida de Salomão, ele começou bem. Ele começou bem. John Novo cantando os muçulmanos. Mas era 5 da manhã, 3 da tarde. Vamos até fazer um silêncio, pessoal? Perto das 6 horas da tarde também eles fazem outro. Isso aqui são as orações dos muçulmanos. E eles acendem todas as luzinhas. Então? O pessoal de casa não está vendo, mas eles acendem as luzes ao mesmo tempo. Vocês vão ver que as luzinhas vermelhas, amareladas, né? Eles acendem. Mas olha que interessante. Os carros parados é porque deu a hora de oração, é isso? Alguns sim, alguns são religiosos, eles tiram o tapete dele e viram para o lado de Meca. Isso é uma coisa legal aqui. Falo rápido e volto para o Salomão. Eles têm muito essa questão da identidade. Você falou da importância de ter identidade. Por que judeus religiosos... Só trazer um pouquinho d'água aqui. Judeus religiosos, eles usam o kippá. Uma das razões do kippá é justamente isso que o Flávio acentuou aqui. Lembrar que você não é eterno, que o kippá te põe o seu limite. O kippá é uma maneira de mostrar assim, você não é eterno. Lembra que você é um judeu e não vai para cima. Seu limite está aqui. Por isso que quando vai orar, ele ora com o kippá. E voltando à questão do Salomão, por que o fracasso de Salomão está na Bíblia? Eu vou mostrar para vocês. O Salomão, ele começou bem. Ele tinha crenças limitantes, porque a mãe dele tinha adulterado com Davi. Olha quanta coisa eu pego da vida de Salomão. Primeira coisa que eu pego. Depois em casa, gente, você que está conhecendo a Bíblia, leia a vida de Salomão. Você vai entender muito mais algumas coisas que o Tiago coloca, até o porquê do livro de Provérbios. Leia a vida de Salomão. Vou fazer assim, sem dar spoiler, vou fazer um briefing aqui. O Davi estava no palácio dele, pertinho daqui, ó. Daqui, se a gente estivesse no outro lado ali, a gente veria a região do palácio de Davi. O Davi viu uma mulher tomando banho, que era a mulher de Urias. Davi foi lá, pegou a mulher, levou para a cama, engravidou a mulher, depois ficou desesperado, mandou matar o marido dela e ficou com ela. O menino morreu. Essa história ficou conhecida, tanto é que ela está na Bíblia. E Davi casou com essa mulher, Betseba. Imagina no palácio ali em Jerusalém as fofocas, porque a fofoca antecede a internet. Elas antecedem. Não existia Twitter ali, mas estava bombando. A língua ia. Se o anjo Gabriel descesse ali, ele não salvaria da língua dos irmãos. Então Davi, todo mundo sabia que o Salomão era filho da mulher que o rei pegou, que não era mulher do rei. Imagina vocês, para piorar, Davi tinha outros filhos. E Salomão não era o favorito para o trono. Tanto é que Adonias queria se proclamar rei. Olha as crenças limitantes. Mas quando Deus escolheu Salomão, que é uma outra coisa importante para colocar aqui, saber que Deus tem um plano para a minha vida, esse plano de Deus pode ser frustrado, mas ele tem um bom plano para mim. E o plano de Deus não é o único. O que eu tenho que entender é o seguinte, Deus é um pai rico. E ele chega para mim numa loja de automóveis e fala assim, Rodrigo, compra o carro, o que você quiser e eu vou pagar. Ô pai, mas qual carro o senhor quer que eu leve? Não, filho, tem vários carros aqui, eu quero que você leve o que você gosta, eu vou te pagar. Então, às vezes, Deus tem várias opções, eu penso que Deus só tem um caminho para mim, então ele vai me abençoar no que eu escolher. Ele falou, Salomão, eu vou te colocar como rei. O que você quer? Senhor, eu quero sabedoria. Muito bem, para quebrar suas crenças limitantes. Enquanto você tiver sabedoria, você vai estar bem. Aí Salomão começou a crescer. Escreveu Provérbios, quando ele estava no auge da sabedoria dele. Qual que é a vantagem e a desvantagem do Provérbios? Ele coloca tudo muito bonitinho, arrumadinho, mas só trabalha com ideais. Se tudo der certo, vai ser assim. Se tudo der certo, vai ser desse jeito. Aí depois ele escreve Cantares, um amor que é um negócio meio complicado. Aí ele começou a dar pataquada, começou a cobrar impostos e reais. Por causa disso, Salomão, que Israel dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul, teve uma guerra civil depois da morte dele. Uma guerra civil. E no final da vida dele, Salomão viu o seguinte, ele errou na dose. E ele viu que as coisas não eram tão perfeitinhas. Aí ele escreve o Eclesiastes. Ele estava meio deprimido. Estava deprimido. Mas foi tão inspirado por Deus como quando escreveu Provérbios. Ele fala assim, tem muita coisa que é correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Quando ele fala correr atrás do vento, não é que ele estava jogando fora tudo que ele escreveu em Provérbios, mas agora ele caiu numa outra realidade, letra A. Nem tudo é tão perfeitinho. Há coisas que saem erradas. Jesus era o homem mais justo que pisou nesse mundo e morreu crucificado. Nem sempre o fracasso significa um real fracasso, porque o cristianismo nasceu de um aparente fracasso. O líder foi crucificado, sem ter direito a um sepultamento digno, como você falou. Um fracasso que virou depois o maior triunfo da humanidade. Quando eu estou com Deus, até o fracasso tem um significado. Letra B, eu cometo falhas. Salomão cometeu falhas. Chegou à prosperidade e caiu. Não perdeu o dinheiro dele, mas ele perdeu o amor pela vida. Então, cuidado.
para não cometer o erro de Salomão, por isso que está aqui. Terceiro, independente das crenças limitantes, mesmo que você seja filho de um adultério, você pode ter um plano de Deus para sua vida, né? E quarto e último, por que Deus deixou essas histórias de fracassos dos heróis aparecerem aqui? Porque quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo, usando homens, não foi o pessoal da Marvel. Se a Bíblia fosse escrita pelo pessoal da Marvel, só tinha Wolverine, você entendeu? Mas a Bíblia mostra que os heróis de Deus fracassam. Ora, se os heróis de Deus fracassam e mesmo assim prosperam, então tem lugar para o Rodrigo também, que mesmo os fracassos, Deus é especialista em reciclagem. Deus é especialista em reciclagem. Eu falo isso da minha própria vida. Eu estar com vocês falando aqui é um presente de Deus, mas Deus só trabalha aliado à minha vontade e minha determinação. Por isso que eu tive a minha prosperidade, estou aqui com vocês, a despeito de eu também ter uma origem psicológica com muitas crenças limitantes,